Amém, amados? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero agora apresentar a vida da pastora diante de Ti, diante do Teu altar. Eu queria que o Senhor veio falando com ela, ministrando ao seu coração, trabalhando, porque quando nós vamos ministrar, antes o Senhor sempre fala conosco. Tua palavra, ela corta, Senhor, para ambos os lados. Que ela seja agora, Pai, boca profética neste lugar. Que o Senhor dê a ela sabedoria, entendimento, abra os olhos, Pai, espirituais, para que ela possa enxergar aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja nesta manhã. A usa, Pai, com toda a autoridade, para a glória e para a honra do Teu nome. Guarde o pensamento dela, guarde ali, Pai, os seus pulmões, guarde ali a sua garganta, guarde o seu corpo, Pai, para que ela esteja alinhado com, Pai, um mundo espiritual, para que ela seja aqui um instrumento e um vaso para fluir a Tua unção, Pai, para fluir a Tua palavra sobre as nossas vidas nesta manhã, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela, queridos. Aleluias, glória a Deus, shalom igreja, a graça e paz, bom dia. Desde já eu quero pedir perdão e paciência para vocês, porque eu ainda estou resfriada, com uma tosse chata. O Sandro estava ali atrás e falou, caramba, 3 semanas tossindo. Exatamente, eu estou há 3 semanas tossindo. Mas Deus tem dado graça, derramado da tua misericórdia, por isso nós estamos aqui. Amém? E eu glorifico a Deus, como o pastor falou, estamos encerrando 2021, aonde foi um ano difícil para muitas pessoas, aonde foi um ano de muito desemprego, foi um ano de perda. Estamos ainda em meio a uma pandemia, mas podemos dizer, Ebenezer, o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos colocado em pé, e por isso nós estamos aqui. E como o pastor disse, nós entramos no 5º pilar da visão para a nossa igreja. Trabalhamos um mês falando de adoração, de sermos uma igreja bíblica, profética, acolhedora, e para ser ali a cereja do bolo, nós seremos, em nome de Jesus, uma igreja restauradora, uma igreja que acredita na restauração que vem de Deus, porque a restauração do homem, ela falha, mas a restauração que vem de Deus, ela é eficaz e ela é verdadeira. E eu tenho certeza que não existe nenhuma pessoa que não precise passar por um processo de restauração em alguma área de sua vida. Eu falo que a restauração, ela é algo incrível, porque restaurar é um pouco mais difícil do que construir, né? E o nosso Deus, Ele é uma das pessoas mais expert em restaurar. Eu falo que eu sou a primeira pessoa que preciso de restauração, porque no decorrer da vida nós passamos por tantas situações, passamos por tantos problemas, existem tantas marcas que acarretam as nossas vidas, e chega uma hora que a gente olha para determinada situação e fala, Senhor, eu preciso ser restaurado, eu preciso que esses traumas venham ser curados, eu preciso que essas feridas, o Senhor coloque a sua mão. E nós nos deparamos com várias áreas de nossas vidas, necessitando de um cuidado. Sim ou não? Nossa, está fraco. Sim ou não? Ou só eu? Amados, é verdade, falar em restauração vai mexer com nossas estruturas, vai nos tirar da zona de conforto, vai nos mexer internamente. Deus, Ele é o único que pode pegar algo tão estragado, tão quebrado, talvez falido, né? E pode trazer a origem, porque restaurar significa voltar a possuir algo que foi perdido, recuperar, reformar. E fazendo uma analogia para a área da construção, é mais difícil você reformar do que você construir. É muito mais difícil. Tem pessoas que trabalham nessa área que não querem nem pegar o serviço que tem que ser refeito, porque é mais trabalhoso. Eu falo porque eu tenho vivido essa experiência na minha casa. O meu piso lá da minha casa, ele cedeu um pouco, e o vizinho reclamou com a gente, falou que conforme a gente lavava o quintal, conforme a chuva, né, que seja, a água vinha para o quintal dele. Então eu teria que trocar todo o meu piso, porque tinha um buraco desse tamanho, indo para a casa do vizinho. E ele não estava errado. Aí chamamos 5 pedreiros.
Chamamos 5 pedreiros para fazer essa reforma. Muitos diziam, eu só faço se tiver que tirar tudo, quebrar tudo e pôr de novo. Mas a gente tacanha, fala, não, faz por cima. E nós fizemos por cima, colocamos piso sobre piso, e o piso passou o quê? Uma semana. O piso quebrou tudo, ele estufou. Aí você vai sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus, porque realmente, você fazer o que é mais fácil, você gasta mais, você tem que refazer novamente. E eu estou passando por esse processo. Eu fui no mais barato, eu fui no mais fácil, né? O Sandro até brincou comigo, barato saiu caro, né? Saiu, porque eu vou ter que comprar tudo de novo, eu vou ter que comprar os pisos de novo, eu vou ter que comprar o rejunte de novo, vou ter que fazer tudo novamente. Por quê? Porque restaurar aquele quintal não está sendo um trabalho fácil. E eu vejo que esses exemplos, eles nos fazem pensar, né? E nós, muitas vezes, podemos trazer isso para a nossa vida espiritual. Como assim, pastora, trazer a nossa vida, uma coisa tão, né, nada a ver, uma casa com a vida espiritual? Porque tem áreas de nossas vidas que são difíceis de ser trabalhadas e nós, muitas vezes, não queremos mexer. Nós, muitas vezes, não queremos ir ao encontro de algumas feridas. E eu posso citar tantas coisas que nós passamos por cima, que nós deixamos de lado porque é trabalhoso. Tem pessoas que falam, eu mesma já falei isso, tá? Eu não faço novas amizades porque o ser humano é complicado. Eu não quero me relacionar com pessoas porque um dia elas me traíram, um dia elas me feriram, um dia elas me usaram, e eu não quero mais ter experiência com pessoas que possam fazer isso comigo. Aí eu pego, me fecho, e não tenho mais experiência com pessoas, mas a Bíblia fala que nós temos que ser, né, como o pastor acho que falou semana passada, o ferro que afia o outro. E a palavra de Deus fala ao contrário, o que o nosso coração muitas vezes sente. Eu já pensei várias vezes, ai chega, lidar com o ser humano é algo insuportável. Peço perdão para a igreja, mas eu já pensei sim a respeito. Por quê? Porque eu já fui ferida nessa área. Porque eu já fui traída, eu já fui usada. Então, o que o diabo vai colocar no meu coração? Não se relacione mais. Não faça novas amizades. E o diabo, ele vai nos prendendo. De tal forma que, muitas vezes, nós nos inclinamos a acreditar nisso. Acreditar que não possa ser transformada essa área de nossas vidas. Eu não consigo exercer o meu chamado. Tem pessoas que ora, trabalhava para o Senhor, que ora, fazia tantas coisas na igreja, amava servir. Ah, mas eu também fui traída, eu fui machucada pela igreja, pelo pastor, pelo diácono, pelo evangelista, pelo líder, e eu não quero mais me envolver, porque isso machuca. Amados, lidar com o ser humano realmente muitas vezes vai nos ferir. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos. É necessário passarmos por algumas situações para entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu não consigo buscar ajuda porque um dia eu me confessei para uma pessoa e essa pessoa saiu falando do meu pecado para todo mundo. Aí essa pessoa também se fecha no casulo da solidão, não se abre para mais ninguém e vai vivendo aquela vida de solidão, aquela vida solitária. Eu não consigo muitas vezes me levantar espiritualmente, porque ninguém olha para mim. Amados, a Bíblia fala, diga ao fraco, eu sou forte. O inimigo quer sempre que nós acreditemos nessas mentiras. E ele sempre vai falar aos nossos corações, deixa isso quieto. Não mexe no que está quieto. E nós, muitas vezes, paramos e deixamos coisas que precisam ser restauradas de lado. E o diabo vai lançando, ele vai trabalhando, e muitas vezes nós vamos deixar. Eu mesma, na semana passada, quando o pastor falou de emoções, eu falei, nossa, mas eu acho que muitas vezes a minha emoção também ela é alterada. Ela também é abalada. Porque tem horas que eu também quero me esconder, eu também quero ficar só. E a gente vai vendo como Deus trabalha e Deus ministra ao contrário. A restauração, ela é para todos, amados.
A restauração, ela é para todos nós. Não importa quem você é, não importa a sua posição social, não importa o tempo que você tem de cristianismo, não importa o cargo que você exerce na igreja, a restauração, ela é para todos. E todos nós precisamos de ser restaurados. Por isso que eu falo que esse mês o Senhor vai mover céus e terra e vai fazer a vontade dEle, se nós deixarmos Ele fazer. Se nós abrirmos o nosso coração realmente e deixarmos Ele fazer a vontade dEle. E eu creio que ninguém vai sair deste lugar, como a Conceição falou aqui, da mesma maneira que entrou, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele é o primeiro, Deus, Ele é o primeiro a acreditar em nós, Ele é o primeiro a querer restaurar a tua igreja, a tua casa, os teus filhos, porque Deus, Ele é restauração. A restauração é algo que vem do Senhor, amados. Aleluias. E eu sei que às vezes não é tão simples, né? Porque às vezes nós falamos, mas aparentemente tem coisas que fogem do nosso controle, tem problemas que nós não conseguimos resolver realmente, mas Deus nos deixou o teu Espírito para que nós possamos passar por alguns momentos, passar por algumas lutas, mas entendendo que o Senhor é conosco. E se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Amém? Servimos a um Deus que pode restaurar todas as coisas. Não importa quais são, mas todas as coisas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Uma passagem que quando se fala em restauração, eu penso que essa é uma das primeiras que vem ao meu coração. Existem várias na Bíblia, mas essa mexe com o meu interior. E ela falou muito ao meu coração, Ezequiel 37. Aleluias. Uma passagem muito, muito conhecida. Todos vocês, todos nós, já ouvimos falar dessa passagem. Já meditamos nela, já lemos. Ezequiel 37. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, para simplificar, tá? Diz assim, no capítulo 37, versículo 1. Eu sentia a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, aonde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos, em alguma linguagem vai estar sequíssimos. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida novamente? Eu respondi, Senhor meu Deus, tu sabes se podem ou não. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Tu sabes se podem ou não. 4, e ele disse, profetiza para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor, o Deus, estou te dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. 6. Eu lhe darei tendões e músculo e cobrirei de pele, porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. 7. Então, profetizei conforme a ordem havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram ossos ajuntando-se a outros ossos, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e os músculos depois a pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para este vento, diga que o Senhor teu Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. 10 e último. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram em pé. Havia tanta gente que dava para formar um exército. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Colocamos-nos diante de Ti nesta manhã, Senhor. Pai, essa palavra é uma palavra de vida. Ainda, Senhor, que ela mostra um cemitério, Pai amado, de ossos sem vida.
Nós vemos, ó Deus amado, as tuas mãos, a tua poderosa e potentes mãos fazendo algo ao contrário do que os olhos viam. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, guarda cada coração aqui, ministra o teu querer, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor, que possamos compreender que quando, Pai amado, chegamos ao nível do impossível, é a hora do Senhor agir. Eu sei que tem corações aqui, Pai amado, talvez incrédulos, talvez cansados, ó Deus amado, de lutar, de orar, de buscar a tua cura. Mas eu quero declarar nesta manhã, Senhor, a tua restauração. Eu quero declarar neste lugar a tua cura, Pai amado. Eu quero declarar vida onde não há vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, fala conosco, ministra os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Todos nós sabemos que este texto, ele contém profecias específicas para o povo da nação de Israel. Esse povo que estava cativo na Babilônia, estavam sem condições. Um povo que estavam com seu coração extremamente endurecido, rebeldes, afastados de Deus. E eu fico olhando como Deus, ele é bom, como Deus pode amar pessoas assim. E nós encontramos tanta dificuldade de amar o nosso próximo que pisa na bola com a gente. E Deus ama aquele povo rebelde, aquele povo que não está nem aí para a presença dEle, para o ser dEle, para a pessoa dEle. E Deus levanta esse profeta para falar àquela nação. Esse povo havia virado as costas para Deus. E o livro de Ezequiel, ele está repleto de visões proféticas. Ezequiel era um profeta que Deus levantou ali como atalaia, num período difícil, ali aos exilados. Ele também estava na mesma condição, ele estava exilado, mas Deus era com ele, Deus o escolheu para abrir a sua boca e falar àquele povo, porque Deus ama tanto o seu povo, que mesmo que a gente vire as costas para ele, ele ainda nos quer novamente. Tem pessoas que acham que profeta só fala coisa boa, Val. Profeta dá carro, profeta abre empresa. Tem pessoas que pensam que profeta é levantado somente para trazer uma palavra de consolo. Muitas vezes ele pode ser usado para isso também. Mas quando Deus levanta um profeta, ele levanta aquele profeta para alinhar o povo de Deus. E hoje, eu não sou contra, eu amo. Nós somos uma igreja que acreditamos sim na profecia. Tem a escola de profeta aqui, o Val tem ministrado toda segunda-feira. Nós acreditamos sim no profético. Mas tem pessoas que pensam que o profético é só coisa boa. Não. O profético é para trazer um alinhamento. O profético é para garantir a nossa salvação. É para andarmos alinhado à palavra de Deus, à vontade de Deus. Muitas vezes vai doer, muitas vezes vai arder, muitas vezes vai ser contra a nossa vontade. Eu escutei essa semana, porque nós falamos tanto do livre-arbítrio, né? Mas o Deus deixou o livre-arbítrio. Olha, e essa pessoa falou, eu até vou concordar um pouco com ela. Ela falou que livre-arbítrio é para quem não conhece o Senhor. Porque quem conhece o Senhor não tem escolha, Val. Quem conhece ao Senhor, quem é filho de Deus, anda em obediência, mesmo que o seu coração não queira, mesmo que a tua vontade diga não. E eu fiquei olhando, é verdade, a gente às vezes pega essa parte da palavra, porque Deus deixou o livre-arbítrio, mas não é realmente para todos. Porque quando a gente decide fazer a vontade de Deus, a gente vai ter que se renunciar. A gente vai ter que descer. A gente vai ter que se humilhar. A gente vai ter que deixar o Senhor trabalhar a nossa carnalidade. E nesse capítulo 37, Ezequiel tem essa visão de restauração à casa de Israel. Mesmo aquele povo duro de coração, o Senhor amava aquela nação como Ele nos ama também. A cena desse vale de ossos secos, ela pode corresponder, sim, a algumas áreas de nossas vidas.
E hoje eu quero dividir com a igreja 3 lições que eu aprendi meditando nesta palavra, ouvindo. Gente, eu para ministrar eu falo, eu não vou falar se o Senhor não falar comigo. Eu não vou falar nada da minha vontade, eu não consigo. Eu falo que isso veio comigo, eu não sei dizer se é insegurança, se é medo, se é temor, mas eu não consigo. Eu falo assim, eu só vou ministrar se o Senhor completar isso na minha vida, falar através de mim, me corrigir, aí eu falo. E 3 lições eu aprendi nesse vale dos ossos secos, e eu tenho certeza que Deus ele pode restaurar muitas coisas. Deus pode restaurar casamento, sim. Deus pode restaurar relacionamento, sim. Deus pode restaurar a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida profissional e, acima de tudo, a tua vida espiritual. Deus ele pode restaurar. Ele quer restaurar, mas existem processos. O nosso Deus, ele trabalha por processo. Você vai vendo que no decorrer dessa palavra, vai sendo tudo por processo. Ele pega na mão do profeta, ele leva o profeta ao vale, aí depois a gente ouve o ruído dos ossos se mexendo. É tudo um processo. Deus poderia fazer assim, mas Ele quer nos ensinar. Por isso Ele permite algumas situações em nossas vidas. A primeira lição que eu tirei deste livro, guarda no teu coração, amados. Parece ser difícil. Mas a primeira lição que eu tirei aqui é que é preciso a gente passar pelo vale. É necessário passar pelo vale. Muitas vezes nós pensamos que Deus é ruim porque Ele permite algumas situações acontecer nas nossas vidas, alguns sofrimentos. Quem nunca pensou isso de Deus? Quem nunca se achou injustiçado por Deus? Poxa, Deus não está vendo esse sofrimento, Deus não está vendo a minha angústia, Deus não está vendo o que eu estou passando. Eu sou uma pessoa que ama o Senhor, que eu sirvo na casa do Senhor, sou uma pessoa íntegra. Deus não está vendo tudo isso e Ele permite eu passar por tais situações. Eu duvido que você nunca pensou, porque eu já pensei. E a primeira lição que eu tiro dessa passagem é que é necessário passar pelo vale. Deus é Pai e o Pai Ele ensina. Precisamos muitas vezes andar pelo vale, ver as nossas ruínas. Às vezes nós queremos ignorar, mas ignorar que ela exista, isso não vai trazer solução. É preciso enfrentar, é preciso observar. No caso do Vale dos Ossos Secos, não tinha nada para fazer humanamente falando. Quem teria solução para um cemitério de ossos? Ninguém. Impossível. Humanamente falando, não há solução. Mas Deus pega o profeta e faz ele passear, faz ele andar no meio daqueles ossos. E às vezes nós também não temos o que fazer com nossos problemas. Muitas coisas fogem do nosso controle. Não sabemos solucionar. Ou já tentamos de tudo e não conseguimos. Precisamos entender que nada é por acaso. Algo o Senhor quer te ensinar, quer me ensinar no meu vale. Deus, Ele vê todas as coisas. Ele conhece a cada coração. Ele sabe do seu levantar, Ele sabe da tua angústia. Ele sabe coisas que a pessoa mais íntima de você não sabe. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 51. Um salmo muito conhecido também, que eu amo, porque a palavra de Deus fala que o Senhor não despreza um coração contrito e arrependido. Deus ama o arrependimento. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Somente até aqui. Aqui, Davi, ele estava passeando no meio do seu vale. Aqui Davi, ele estava olhando o seu problema, olhando o que havia acontecido em sua vida,
Mas ele teve que enfrentar essa situação. Ele teve que olhar. Ele escreveu esse salmo, eu acredito, no seu momento mais angustiante da sua vida espiritual. Foi após ele ter adulterado. Foi após ele ter pecado contra o Senhor. Foi após ele ter mandado matar, Urias? Urias, né? Matar Urias. Então foi num momento de profunda tristeza que Davi, ele passa no meio do seu vale e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga de mim as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu acredito que aquilo atormentava a vida de Davi. Ele fez, ele errou, sim, ele errou. Mas quando ele entra na presença de Deus, quando ele entende que o Senhor é um Deus de restauração, que pode mudar o coração dele, ele fala: Senhor, eu pequei contra ti. Limpa, não se afasta de mim. E nós muitas vezes precisamos fazer como Davi. Chegar até o nosso vale, olhar a nossa dificuldade. Eu não sei qual é o seu vale, eu sei do meu. Cada um tem o seu. Mas é necessário a gente olhar, andar e falar: Senhor, eu não posso ser assim. Eu não tenho que ser assim, Senhor. Muda. Davi aqui pedia: Senhor, purifica, me limpa. Porque ele desejava ter um relacionamento novamente com Deus. E essa é a lição que eu tiro para a minha vida. Nós precisamos encarar o nosso vale. Não encosta a sua dificuldade. Não encosta o seu problema. Existe um ditado que fala: o tempo cura. Tempo não cura nada. Quem cura é o Senhor. Mania boba que a gente tem de achar que o tempo cura. Tempo não cura, tempo traz mais marcas. Tempo endurece o nosso coração. Sim ou não? Sim. O tempo, ele endurece o nosso coração muitas vezes. Eu não sei se a Conceição vai lembrar. Uma vez nós fizemos um curso que chamava Rever. E era longe esse curso. E era um curso que tratava somente de restauração. Era um curso que tratava somente de coisas escondidas, sabe? E ali tinha muitos pastores, muitos líderes, muitos homens e mulheres de Deus, de igrejas grandes. E quando nós chegamos lá, eles separam, né, o pastor da ovelha, para a Conceição não ver meu podre. Eles separaram ali. Perdão. Eles separam os pastores. E a primeira frase que a pastora que estava ministrando lá, eu vou pedir para os pastores tirar a sua capa. A capa de santidade, a capa de autoridade. Quero que vocês falem quem vocês são. O ruim mesmo. E eu fiquei ali assustada quando você começa a ouvir as histórias. Eu falei: uau! Todo mundo aqui é pastor mesmo. Com tantas feridas, com tantas marcas, com tantas mazelas, com tanto azedo, com tantas coisas para ser restaurada. E eu louvo a Deus de igrejas que praticam, não falo eventos, trabalhos, né, como esse, porque o ser humano, ele precisa de restauração. A sociedade manda a gente dizer que está tudo bem, que nós somos eficazes, potentes, mas nós sabemos que nós somos fracos e muitas vezes doentes. E Deus, Ele quer restaurar a tua igreja. Deus quer fazer a gente passar pelo vale. E eu lembro que ao terminar aquele curso, tantas coisas caíram por terra, tantas sofismas, tantos traumas foram limpos da minha vida. E isso para mim foi bom. Mas o primeiro passo, eles trabalham com aquele livro, como se fosse do AA. Né? Quem tem problema com alcoolismo já fez algum processo do AA. E a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer que nós temos o problema. Ignorar ele não vai funcionar. E no vale nós aprendemos, porque Deus, Ele é um Deus pedagógico. Veja que Ele fez tudo em processo, fez o profeta andar, ver como está, depois Ele profetizou, aí depois o Senhor veio com o teu Espírito. Ele poderia ter feito isso com apenas um haja vida, haja fôlego. Por que Deus faz isso com a gente, né? É tão mais simples, né? A gente vou dar uma ideia para Deus. Senhor, fala haja e já ouve. Não, mas Deus, Ele quer nos ensinar.
Ele quer trabalhar o nosso caráter. Aleluias. E Ele fez o profeta andar, ver o estado precário que estava aquela nação, que era um estado de morte. Em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Nada é fora do tempo. Nada é perpétuo. Você pode estar passando pelo vale, mas isso não é eterno. Olha para o teu irmão e fala, vai passar. Fala com fé para ele, vai passar. E passa, amado. Tem tantas coisas que nós já passamos nas nossas vidas. E hoje a gente fala, venci isso. Isso não é mais um problema. E existem novos, né? Vão acontecendo novos. Mas nós estamos aqui porque o Senhor nos fortalece. Então, a primeira lição é essa. Nós precisamos enfrentar os nossos vales. Seja lá qual for. Não precisa ter medo, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor pegou na mão do profeta para passar. E Deus, Ele é o mesmo Deus que guiou aquele profeta no meio do vale. Ele também vai guiar a mim e guiar a você. Ele vai estar segurando nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. A segunda lição que tocou o meu coração é acreditar que Deus pode mudar todas as coisas. É acreditar que Deus pode fazer o impossível. Deus, Ele quer nos provar para nos aprovar muitas vezes. Quer que tenhamos fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus faz a pergunta ao profeta, pode reviver esses ossos? Caramba, mas Deus sabe. Por que Deus faz perguntas para nós, sendo que Ele já sabe a resposta? Parece que Deus às vezes brinca com a nossa cara, né? Posso eu fazer? E Ele faz essa pergunta para o profeta. Pode esses ossos reviver? E o profeta nem bobo, nem nada. Tu é que sabe, Senhor. Eu não sei não, mas o Senhor sabe. Ele foi ligeiro, né? E nós muitas vezes precisamos de ter esse feeling. Tipo assim, o Senhor é que sabe. E Deus sabe de todas as coisas realmente. É Ele que é dono do tempo. Em Coríntios 2, 5, 7 diz assim, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Aleluia. Precisamos ter olhos espirituais para ver o que nós não conseguiríamos ver com os nossos olhos carnais. A palavra de Deus fala que fé sem obra, ela é morta. Então é preciso a gente agir, é preciso acreditar, é preciso crer. E de verdade, gente, existe tanto crente, eu falo de mim também, tá? Que não tem fé nenhuma. Só consegue ver aquilo que está aos seus olhos. Está sempre murmurando. Não tem visão espiritual para nada. O profeta, ele foi levado pelo Espírito para andar no meio do vale, mas ele não duvidou do que Deus podia fazer. A visão fala que ele não duvidou em momento nenhum. Às vezes está demorando a acontecer algo nas nossas vidas. Imagine Deus dizendo, posso eu restaurar o seu casamento? Posso eu restaurar o seu ministério? Posso eu restaurar as suas filhas? Posso eu restaurar o seu filho que está no mundo das drogas? Posso eu restaurar o seu casamento, a sua saúde? Deus pode estar fazendo essa pergunta para mim e para você nessa manhã. Posso eu fazer todas as coisas? Posso eu te tirar do meio desse vale no momento que eu quiser? Sim, o Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Enquanto Deus ia trazendo vida àqueles ossos, a palavra de Deus fala que houve um barulho. Você consegue perceber que muitas vezes a nossa vida está agitada, cheia de barulhos e a gente não entende? Fecha seus olhos por um segundo. Começa a olhar para o seu vale. Imagine seu vale. Cada um tem o seu, é claro. Agora imagine você passeando no meio deles. Imagine você olhando o seu problema ali, com muita dificuldade talvez. Agora você imagine o barulho. Esse barulho que você ouve. Essa agitação que você ouve, é Deus trabalhando em seu favor. É Deus juntando ossos aos ossos. É Deus fazendo a tua vontade. Uma casa
Quando a gente faz uma faxina em uma casa, o que acontece, amados? Quem é mulher aqui sabe do que eu estou falando. A casa fica de perna para o ar. É cadeira para cima. É a cama que vai parar na sala. É tudo uma bagunça. Aí depois a gente vai limpando, vai limpando, vai limpando. No final do dia está tudo no seu lugar. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós olhamos só a bagunça. A nossa fé é tão pequena que a gente não consegue ver o resultado daquilo. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele quer derramar uma fé sobre as nossas vidas. Creia que você pode sair do seu vale, sim, num momento determinado. E você e eu, nós temos que ser o primeiro a acreditar nas promessas de Deus. Ninguém vai acreditar por você. Tem hora que eu tenho que chegar em frente ao espelho e falar, Roseli, acorda. Tem horas que eu tenho que falar, eu tenho que profetizar para mim mesmo, porque os meus medos batem à minha porta. As minhas dúvidas vêm até a minha vida, muitas vezes, tá? Não são poucas. O diabo, ele quer sempre nos colocar para baixo. Aí eu olho para o espelho, aprendi isso no Rever. Lembra, Com? Tinha uma lição que você tinha que ler ali, ó, olhando para você e declarar. Uma vez eu fui ministrar uma vida. Essa vida estava muito depressiva, ela só via o lado ruim da vida dela. Mas eu já sabia que ela estava assim. Eu peguei todos os versículos que eu conhecia. De vida, de prosperidade, de ânimo, de vitória. E falei, você vai pregar isso na porta do teu guarda-roupa, você vai pregar isso na geladeira, você vai pregar isso perto do fogão, você vai pregar isso. E ela ficou olhando para a minha cara. É verdade, você tem que olhar e declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Chega de deixar o inimigo soprar mentiras e fazer com que você viva no meio desse vale da indecisão, desse vale do medo. Porque o vale, gente, se você olhar, é sempre uma montanha, você desce ali, você está no vale. O vale é um lugar baixo. E nós muitas vezes vivemos assim, eu subo, eu caio no vale. Eu subo, eu caio no vale. E nós muitas vezes vivemos assim, com essa inconstância, mas o Senhor quer trazer restauração espiritual para as nossas vidas. E por último, a terceira lição que eu aprendi e eu pratico isso, foi exatamente isso que eu falei. Nós precisamos declarar, precisamos profetizar. A palavra de Deus fala que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Chega de usar sua boca só para o negativo. Chega de olhar só os problemas. Você é uma vencedora, você é um vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos respalda para isso. Às vezes perdemos tanto tempo com murmuração, olhando para os nossos problemas, que paramos de acreditar nas promessas de Deus. Nos deparamos somente murmurando, reclamando, e vivemos muitas vezes em derrota, só em tristeza. A nossa palavra, ela tem muito poder. Nosso coração se inclina às vezes para o desânimo, o medo às vezes quer falar mais alto. O nosso olhar carnal não vê o que é espiritual. E o tempo vai passando. E às vezes a gente não vê nada acontecer. Aí nós ficamos fracos e desanimados. E voltamos a olhar para o problema. E ali tudo começa de novo. E achamos o quê? Vamos para o caminho mais fácil. Deixa isso quieto. Eu não vou mexer nessa ferida. É isso que o diabo quer. Ele quer que você ignore aquilo que Deus quer restaurar. Aquilo que aparentemente não tem mais jeito. O que está quebrado, acabou. E Deus pode restaurar aquilo que se quebrou. Deus pode restaurar aquilo que, olhando, não tem conserto. Nós não conseguimos ver como Deus. Se você puder, abra lá em Jeremias 18. Mas Deus, Ele pode. Jeremias 18. O diabo coloca até vergonha nas nossas vidas. Mas eu tenho até vergonha de falar para Deus que de novo estou eu aqui com o mesmo problema. Eu já tive vergonha de falar com Deus. Falei, Senhor, semana passada eu estava tão viva naquilo, e essa semana eu estou de novo assim. Aí às vezes a gente fica com vergonha, pastora. Vou lá encher o saco de Deus de novo. Vou lá. Deus já sabe que eu sou assim.
Jeremias 18 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e eis que estava fazendo as suas obras sobre as rodas. 4. E como vaso que fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha aí, mais uma pergunta, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluias, que essa palavra possa penetrar o nosso coração. Nós somos vaso, nós somos barro, e Deus é o nosso oleiro. Está quebrado? Está estragado? Deus é o oleiro. Ele dá forma onde não tem forma. Ele pode nos moldar novamente. A restauração, ela vem de Deus, ela não vem do homem. Olha, mais uma vez, Deus sendo pedagógico aqui nessa história também, Val. Fazendo uma pergunta. Por que Deus pergunta tanto? Porque Ele deseja nos ensinar. Ele quer que você abra a sua boca. Ele quer que eu abra a minha boca. Jesus, quando Ele ia curar, Ele também fazia isso, né? Quer enxergar? Poxa, eu sou cego, tudo que eu mais quero é enxergar. Mas é necessário a gente declarar, é necessário a gente falar. Não fica com esses pensamentos, Deus sabe de todas as coisas. Se levanta. Ou melhor, desce à casa do oleiro, se humilha, veja quem você é realmente. Aleluias. Eu queria pedir para você se colocar em pé, fechar os seus olhos, os ministros podem subir. Eu quero convidar a igreja a reconhecer, como eu falei no primeiro passo, a reconhecer que você precisa realmente de uma restauração na sua vida. E eu quero junto com você orar, declarar, profetizar, exercer a nossa fé juntos. É necessário sair da zona de conforto. Às vezes nós queremos que Deus faça tudo num piscar de olhos, como eu falei. Mas Deus, Ele exige um pouco da gente também. Deus não quer que você fique de boa, esperando Ele fazer a sua vontade. Ele quer que você... Ele quer que eu, muitas vezes, desça à casa do oleiro. Ele quer pegar na sua mão e na minha mão e fazer a gente andar no meio do vale. Não dá para ser crente preguiçoso, querido. O Espírito Santo, Ele quer pegar na sua mão nessa manhã. Ele quer que você saia do seu lugar. E eu quero deixar esse momento à vontade para você. Se você desejar vir até aqui à frente. Como um passo de fé, porque às vezes a gente fala, para que eu vou lá na frente? Deus faz aqui também. Isso é só para testar a nossa fé. Isso é só para testar o nosso coração. Isso é só para testar como nós somos muitas vezes duro de coração. E eu quero convidar a igreja a vir aqui à frente, a falar com o Senhor, a andar no meio do seu vale, a passear, a olhar. Olhe como Ele está. Como está o seu vale? Talvez você está no processo. Talvez você está até com vida, mas não tem o fôlego do Espírito. Talvez você está já na fase de ouvir os ruídos. Aleluias. E eu quero orar junto com você, igreja. Se você desejar vir até aqui à frente, venha. O Senhor está trabalhando em nossas vidas. O Senhor deseja restaurar a tua igreja. A restauração, ela é para todos, amados. Não tenha vergonha daquilo que o Senhor quer fazer. Não tenha vergonha de mostrar a sua nudez. A gente só deve mostrar a nossa nudez a quem nós temos o quê? Intimidade. Eu não estou falando para você se despir e andar nu por aí. Eu estou falando que o Senhor, Ele quer ver a sua nudez, porque Ele deseja ser íntimo de você. Ele quer ser íntimo, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer trazer vida onde não há vida. Ele quer tirar você do meio do vale, mas Ele quer passear primeiro com você em meio ao vale. Vai falando com o Senhor nesta manhã. Vai falando para Ele quem você é, o estado que você se encontra. Talvez você está morto espiritualmente.
Senhor, eu venho para a tua casa, eu trabalho aqui muitas vezes, eu sirvo naquele ministério, mas eu estou seco. Talvez os seus ossos estão sequíssimos. E não existe ossos tão sequíssimos que o Senhor não possa curar. Este é um mês de restauração, igreja. Acredita naquilo que Ele te prometeu. Um dia Ele te fez uma promessa, e a Bíblia fala que Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Vai acontecer. Aleluias. Os obreiros podem colocar as mãos. Ajuda a tua igreja. Ajuda os filhos de Deus. Muitas vezes nós precisamos que alguém pegue na nossa mão. E este alguém é o Espírito Santo de Deus. Ele pode usar vidas, mas é o próprio Espírito que pega na sua mão nesta manhã. Está doendo? Está difícil? Você foi traído? Seu relacionamento com seu marido, com sua esposa não está bem? Fala para o Senhor. Ele é o restaurador de todas as coisas. Deus só não pode agir quando a gente não permite. Deus só não pode fazer nada quando o nosso coração está extremamente endurecido. Aleluias. Eu declaro, Senhor, sobre a tua igreja, restauração. Restauração, Senhor. Em nome de Jesus.